Boa tarde, quinto ano. E aí, estão preparados para mais uma semana de aula? Ó, muito estudo, hein, ó. Tô de olho, hein? Espero que vocês tenham ido bem de Páscoa, hein, meus amores? Páscoa semana passada, comeram muito chocolate? Que delícia. Eu comi, ai, que delícia, hein? Amores, hoje nós vamos continuar aqui no nosso livro para a gente caminhar para o final do nosso módulo, tá bom? Do nosso módulo 1, nós estamos caminhando, semana que vem provavelmente a gente acaba. Então, para a gente ir finalizando a parte do conteúdo, eu quero que vocês acompanhem comigo lá na página 341, tá bom? Que é essa página que eu projetei aqui. Então, vamos lá, ó. Brasil, crescimento urbano e organização territorial. Então, nessa parte, nós vamos falar um pouquinho do crescimento do Brasil, de como que o Brasil cresceu, né? Então, vocês sabem, vocês vão estudar isso em história, o território brasileiro, né? Quando o Brasil é descoberto, primeiro nós vamos ter ali só aquelas capitanias hereditárias que estavam ali na região leste do território, e depois o território brasileiro ele cresce bastante. Então a gente cresce tanto nas cidades, o território brasileiro ele aumenta e a população também brasileira aumenta, tá bom, meus amores? Então justamente esse crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas do Brasil, então vocês vão estudar isso em história, o Brasil passa por diversos ciclos econômicos, né? Depois que os portugueses chegam aqui no território brasileiro, a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, do pau-brasil primeiro, depois a cana-de-açúcar, mineração, café, enfim. E tudo isso vai fazer com que o Brasil cresça bastante, né? Até o que nós temos hoje. Então, vamos lá. Analisar um pouquinho de como as cidades brasileiras cresceram. Importante analisar o seguinte aqui, meus amores. Até o ano de 1960, 1970, a maior parte da população brasileira morava no campo, tá? A partir da década de 60 para a década de 70, a maior parte da população brasileira sai do campo e vem morar na cidade. Esse processo de aumento, né, do fato da maior parte da população estar morando na cidade e não no campo, a gente dá o nome desse processo de urbanização. Então, quando a gente fala que o Brasil, né, se urbanizou, significa que a maior parte da população saiu do campo e veio para a cidade. Então, vamos ver como é que isso foi acontecendo. Ó, o livro de vocês traz 3 mapas da década de 40, década de 80 e dos anos 2010. Vocês podem acompanhar, como eu falei com vocês, lá na página 341. Então, vamos lá. O que é importante que vocês analisem? Vamos analisar esse mapinha aqui primeiro. Esses pontos vermelhos, estão vendo? Esses pontos vermelhos são cidades que têm mais de 100 mil habitantes, tá? Então são cidades um pouco maiores. Então, olha como que em 1940 eram poucas cidades com mais de 100 mil habitantes. Olha, tínhamos no sul, aqui, né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, só aqui, ó, no litoral do território brasileiro, tá vendo? 1940. Ou seja, em 1940, nós ainda tínhamos a maior parte da população vivendo no campo e não na cidade. Olha como que isso muda em 40 anos, da década de 40 para a década de 80. Olha como é que muda. Olha quantos pontinhos vermelhos surgem na década de 80. Ou seja, quantas cidades com mais de 100 mil habitantes surgem no Brasil. Olha, várias, inclusive no nosso estado. Olha que o Nordeste, a gente vai ter aqui, ó, na região Centro-Oeste, na região Norte, ou seja, todas as regiões brasileiras vão ter cidades com mais de 100 mil habitantes. Quero mostrar um outro detalhe, olha o nomezinho como que está diferente ainda de alguns estados, estão vendo? Tá? Depois isso daqui vai mudar, tá? Depois a gente vai estudar isso de uma maneira mais aprofundada no 6º e 7º ano. E agora o mapa de 2010, olha que loucura, quantas cidades que nós vamos ter com mais de 100 mil habitantes, olha, não dá nem para você diferenciar, olha aqui, muitas cidades. Isso daí mostra para vocês como o território brasileiro vem crescendo, e aí reforça aquela afirmativa que eu fiz para vocês, de que nós temos hoje a maior parte da população morando nas cidades e não mais no campo como era no passado. Outro detalhe importante que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que aqui nós vamos falar da relação entre as cidades.
Então, meus amores, todas essas cidades que existem no Brasil, tanto rurais quanto urbanas, essas cidades, elas têm uma relação entre si, óbvio, né? Uma cidade depende da outra, certo? Uma vende, a outra compra, né? Uma tem mais serviços, a outra tem menos. Então, por exemplo, eu, Mariana, moro em Vila Velha, mas quando eu quero comprar produtos assim de maquiagem, eu vou lá na Perini, que fica ali no Parque Moscoso, em Vitória. Então a cidade de Vila Velha depende da cidade de Vitória para algumas coisas, porque na cidade de Vitória tem alguns serviços que não vão ter em Vila Velha. Assim como a cidade de Vitória depende da cidade de Vila Velha para alguns serviços. Assim como dependemos da cidade de Serra, Cariacica, Viana e todas as outras. Então as cidades todas, elas têm uma relação entre si, ok? Isso é muito importante. Cada cidade, meus amores, tem uma característica mais forte do que outra, tá? Algumas cidades têm um comércio muito forte, né? Outras já são mais, têm um caráter mais industrial, são cidades que têm muitas indústrias, né? Então, assim, cada cidade vai ter algo mais marcante, tá? E aí é por isso que a gente fala que as cidades se complementam, uma complementa a outra, por isso que uma depende da outra, tá bom? E aí ele traz, o seu livro vai trazer esse conceito aqui, ó, de hierarquia urbana. Então olha aqui, ó, cada cidade tem sua importância e exerce influência diferente sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é reconhecida como hierarquia urbana. Então, essa hierarquia urbana nada mais é do que essa relação de dependência de uma cidade com a outra. As cidades menores geralmente vão ter menos serviços e aí a pessoa procura a cidade maior. Aqui ele vai dar um exemplo, tá? De cidade que vai ter essa interdependência. Aqui no seu livro ele vai trazer um exemplo aqui de 3 cidades lá na página 342 e 343. Essas são lá do sul do Brasil, lá do Paraná. Ele vai trazer o exemplo de cidades onde uma vai depender do serviço da outra. Então, por exemplo, Vitória é a capital do nosso estado. Então, você imagina que eu morasse no interior do nosso estado, que eu morasse lá em Santa Teresa e eu precisasse de um atendimento médico melhor, um hospital melhor, aonde que normalmente você vai encontrar isso? Nas grandes cidades. Então precisaria sair lá de Santa Teresa e vir aqui para as cidades maiores, né? Para Vitória, para Vila Velha, para Serra, em busca de um hospital maior que tivesse uma estrutura maior. As maiores universidades do nosso estado estão localizadas também nessas grandes cidades aqui, né? Na região central do nosso estado, na Grande Vitória. Então, as cidades, é importante que vocês lembrem isso. Uma cidade vai depender da outra cidade. E isso é absolutamente normal, tá bom? Então, vamos lá olhar o exemplo do livro. Eu dei o exemplo na nossa cidade. Agora, olha aqui, ó. Por exemplo, ele vai te dar aqui o exemplo dessas 3 cidades que eu mostrei para vocês, ó. Os moradores do município de Rolândia contam com um comércio básico, só tem o básico lá, só padaria, supermercado, que supre as necessidades do dia a dia, ou seja, isso daí atende o nosso dia a dia. Quando eles precisam de um produto diferente ou um serviço especializado, como consultas médicas especialistas, com médicos especialistas, desculpa, ou exames mais elaborados, eles procuram a cidade de Londrina. Então, Londrina é uma cidade um pouco maior que Rolândia, tá? Então, olha como é que uma cidade vai depender da outra. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo os de Londrina, procuram a cidade de Curitiba, que é maior. Ó, as 3 cidades aqui, que foram aquelas 3 imagens na página anterior, para obter uma formação educacional ou profissional mais avançada, assim como para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer mais diversificados. Então, meus amores, lembrando, finalizando aqui, as cidades dependem umas das outras, tá? Então, isso é normal. É assim como nós dependemos uns dos outros, né? Ninguém vive sozinho. Eu não planto a minha própria comida, não faço nada disso. Então, eu dependo de outras pessoas. Então, isso é normal, tá bom, meus amores? Quero que vocês estudem com calma, façam o exercício que eu
pedir, tá bom? Que depois vocês vão olhar lá, só acompanhar nas orientações. E na semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau.